Boa noite. Boa noite. Violência e quebra-quebra em protesto do movimento Passe Livre. Manifestantes depredam bancos e destroem lojas e carros de luxo. No meio da confusão, um carro do jornalismo da TV Gazeta é atacado pelos vândalos. No centro da cidade, encapuzados jogam bombas em torcedores ingleses que estavam num bar. Dentro de campo, o Uruguai derrota a Inglaterra em jogo eletrizante no Itaquerão. A Colômbia vence a Costa do Marfim e está mais perto das oitavas de final. Pesquisa Ibope mostra vitória de Dilma sobre Aécio no segundo turno, se a eleição fosse agora. E a Argentina anuncia calote no pagamento da dívida pública. Os católicos celebram Corpus Christi. No Brasil, a data é marcada pelos tradicionais tapetes coloridos de serragem com imagens santas. Nossa equipe acompanhou a montagem desses desenhos em Santana de Parnaíba, a 35 quilômetros da capital. Figuras perfeitas, decoradas à mão e feitas com serragem colorida. 80 metros cúbicos do material foram usados para criar os desenhos cheios de detalhes. Mas para entender como isto ficou pronto, vamos voltar algumas horas no tempo. O dia mal tinha clareado e os voluntários já estavam com a mão na massa. Quase 1000 pessoas se prontificaram a acordar cedinho para enfeitar as ruas. Cláudio é comerciante em São Paulo e há 10 anos vem para cá ajudar. É uma terapia, é gostoso. É bem gostoso. Você chega aqui e você relaxa. Um tapete como esse fica pronto em quanto tempo? Depende, umas 2 horas, 2 horas e meia, até mais. Marcenarias da região doaram a serragem acumulada durante o ano, mas ela só foi tingida com as diversas cores apresentadas aqui nos últimos dias para não mofar. Ao todo, o tapete terá 850 metros para enfeitar as ruas de Santana de Parnaíba. A tradição dos tapetes de serragem para festejar Corpus Christi é antiga. Temos assim registro a partir de 68 com a serragem colorida. Anteriormente eram as flores vermelhas, né? Colchas de renda e toalhas de renda nas janelas, né? Que era a tradição anterior a essa. Mas a partir de 68 nós temos o conhecimento de que começou com pó de serragem. Entre os desenhos estão figuras religiosas e abstratas. Em um deles, o Papa Francisco. O significado de Corpus Christi tem o sentido que a igreja, num certo momento, ela viu a necessidade de publicamente fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? A presença de Jesus Cristo real na Eucaristia. E para nós aqui de Santana de Parnaíba tem um sentido, né? Além da cidade, recebe os visitantes, as pessoas estão aí enfeitando os tapetes. Depois de tudo pronto, só resta contemplar e guardar para sempre na memória e nas fotografias as belas figuras. Na Catedral da Sé, aqui na capital, também aconteceu a missa de Corpus Christi. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.500 pessoas participaram da celebração. Após a procissão que passou por ruas da região central e remete à caminhada dos peregrinos em busca da Terra Prometida, aconteceu uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Copa do Mundo, o Uruguai, que havia perdido na estreia para Costa Rica, se reergueu na competição e superou a forte seleção da Inglaterra, na Arena Corinthians, em São Paulo. Luis Soares abriu o placar para o Uruguai com um gol de cabeça no primeiro tempo. O atacante atua no Liverpool e é considerado o melhor jogador do futebol inglês. O gol de empate da seleção inglesa foi marcado por Rooney na etapa complementar. 9 minutos depois, Luis Soares de novo fez o gol da vitória. Final, Uruguai 2, Inglaterra 1. Antes do jogo, um episódio de violência. Homens encapuzados atiraram bombas contra torcedores da Inglaterra, no centro de São Paulo. Pelo menos 15 pessoas foram presas.
O ataque aconteceu no Vale do Anhangabaú, próximo ao local da FIFA FanFest. Segundo a polícia, os encapuzados atiraram morteiros contra os torcedores ingleses e arrancaram bandeiras das mãos deles em frente a 2 bares, no início da Avenida São João. Os agressores foram perseguidos e presos quando tentavam fugir de ônibus. Eles foram levados para a delegacia. De acordo com a PM, com os detidos foram apreendidos 6 rojões, um soco inglês, um punhal e um protetor bucal de luta e fogos de artifício. Ninguém ficou ferido. Na delegacia, constatou-se que alguns dos suspeitos carregavam camisetas e bonés das torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Camisa 12. Nenhum do grupo tinha passagem pela polícia e todos foram liberados. Segundo um defensor público, houve uma briga generalizada, inclusive com violência por parte dos ingleses, que não foram detidos. O advogado Davi Gebara, defensor da Gaviões da Fiel, disse que a organizada corintiana repudia o ataque contra os torcedores ingleses. Violência também em Brasília. Cerca de 60 pessoas protestaram nos arredores do estádio Mané Garrincha antes da partida entre Colômbia e Costa do Marfim. Os manifestantes pediam a desmilitarização da polícia militar e gritavam palavras de ordem contra a Copa do Mundo e a FIFA. Eles caminharam até o limite do cordão policial, montado a 1,5 km de distância do estádio. Após simular uma partida de futebol no local, o grupo se dispersou e encerrou o protesto. De acordo com a polícia, não houve registro de conflitos. Já dentro de campo, a Colômbia levou a melhor e conseguiu a 2ª vitória seguida na Copa, algo inédito na história do país. O time está bem perto das oitavas de final. Todos os gols no Mané Garrincha saíram no segundo tempo. James Rodrigues, aos 18 minutos, fez 1-0 para a Colômbia. Juan Quintero, aos 24, marcou o segundo do time colombiano. 2-0 sobre Costa do Marfim. Aí, 3 minutos mais tarde, aos 27, Gervinho fez uma linda jogada e marcou um golaço. Mas com isso, Colômbia 2, Costa do Marfim 1. Em Bogotá, o dia foi de festa. Torcedores comemoraram a vitória e o bom momento da Colômbia nesta Copa. Centenas de pessoas se reuniram na capital colombiana para assistir ao jogo contra a Costa do Marfim. Os 2 gols do país foram comemorados com muita festa. Os torcedores jogavam água e espuma para cima e alguns chegaram a subir em um carro do Corpo de Bombeiros. Esta é a primeira vez que a Colômbia ganha 2 jogos em uma Copa do Mundo e até agora o time marcou 5 gols. O país não participava do Mundial desde 1998. Na outra partida do Grupo C, Japão e Grécia não saíram do 0-0 na Arena das Dunas, em Natal. Os 2 times ainda têm chances de classificação, mas dependem de uma combinação de resultados na última rodada. E olha, a invasão dos chilenos ao Maracanã continua rendendo polêmica. A Polícia Federal deu 72 horas para que os torcedores chilenos deixem o Brasil. Caso não cumpram a determinação, os 85 chilenos estarão sujeitos à deportação sumária. Eles foram detidos após invadirem o centro de mídia do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ontem à tarde. Eles estavam sem ingressos para o jogo entre Chile e Espanha, que aconteceria logo em seguida no local. No primeiro jogo do Mundial no Maracanã, no último domingo, os argentinos já tinham invadido o estádio. No entorno dos estádios, há barreiras da FIFA que só deveriam deixar torcedores com ingressos e pessoas credenciadas se aproximarem nos dias das partidas. A seleção brasileira voltou aos treinos hoje na Granja Comari, no Rio de Janeiro, para a partida contra Camarões na segunda-feira. E o goleiro Júlio César deu uma entrevista coletiva hoje à tarde e ele falou sobre o empate com o México. E acho que o México, devido a própria partida que fez com a gente na Copa das Confederações, se preparou bem para essa partida. Então, vale ressaltar que eu acho que não fizemos, digamos assim, coletivamente uma partida
boa, mas vale ressaltar também que eu acho que foi devido à grande marcação que o México teve, né, principalmente em cima dos nossos principais jogadores. Quem que te impressionou mais entre Holanda e Chile, possíveis adversários das oitavas de final, e com qual dos dois você acha que o jogo do Brasil encaixa melhor? Olha, eu vou ser bem sincero, essa pergunta eu não gostaria de responder porque nós temos um jogo agora diante de Camarões que decide a nossa classificação. Então falar da Holanda agora ou do Chile, eu acho que para mim seria até um desrespeito em relação a Camarões. Eu acho que é uma coisa que se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar depois, se Deus quiser, da classificação. E amanhã tem mais jogos pela fase de grupos do Mundial. Confira as partidas desta sexta-feira. Itália e Costa Rica jogam pelo Grupo D à 13h na Arena Pernambuco, em Recife. Já às 16h, Suíça e França se enfrentam pelo Grupo E. O jogo será na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. E encerrando o dia, às 19h, Honduras e Equador jogam também pelo Grupo E, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Vale lembrar que todo o calendário de jogos segue o horário de Brasília. E desde o início da Copa, São Paulo já recebeu mais de 60 mil turistas. Nos aeroportos e nas rodoviárias, o movimento triplicou. No meio de tanta gente que desembarca no aeroporto de Congonhas, é fácil identificar os turistas que vieram para a Copa. São mais irreverentes. Meu filho brasileiro. Meu filho do Uruguai, Brasil. E estão sempre em busca de informações. Para ir a Barrio Jardim. Na Central de Informações Turísticas, a maioria quer saber sobre hospedagem e transporte. De acordo com o levantamento da São Paulo Turismo, a cidade recebeu até o início desta semana mais de 64 mil turistas, sendo 10 mil estrangeiros. Todos chegam elogiando a recepção dos brasileiros. Eu estava em Rio, depois Brasília, agora São Paulo. Tudo ótimo, zero problema. Muy lindo todo, muy chévere. Gracias por la hospitalidad, todo muy bien. Segundo informações da SP Tours, o fluxo de passageiros aqui no terminal rodoviário do Tietê aumentou 10% desde o início da Copa. E aqui também tem central de informações turísticas. Este posto já é um dos mais movimentados da cidade. E mais da metade dos turistas que buscam informações aqui são de outros países. As atendentes são bilíngues. Comunicação por aqui não é problema. Reclamações pra gente não chegou nenhuma até agora. Eles estão sendo bem atendidos em todas as partes que eles passaram. Alguns chegam tentando falar em português, mas aí quando eles veem que a gente fala inglês ou espanhol, eles preferem, porque aí eles conseguem se comunicar melhor. Alguns preferem que a gente continue falando em português para eles se habituando com a língua também. Os equatorianos com bandeiras chamam a atenção dos passageiros. Muitos param para tirar fotos. Por que você quis tirar uma foto? Porque é difícil vir os estrangeiros para cá, né? E agora tá vindo a Copa, é uma grande forma de a gente acabar conhecendo eles também. Eles são bem educados. E as pessoas, que tal? Sí, muy amables, nos han atendido bien, nos indican todos los requerimientos que necesitamos. Todo está bien, está muy bonito. Son muy alegres y colaboradores. E o feriado prolongado será de frio e céu nublado na capital. E apesar do sol voltar no fim de semana, as madrugadas devem continuar geladas. Vamos ver a previsão com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco ganha força sobre São Paulo, diminuindo a quantidade de nuvens no céu. Assim, o sol brilha com força em grande parte do estado e não há expectativa de chuva. Na região centro-oeste, máxima de 25 graus em Presidente Prudente e de 27 em Araçatuba. No centro-norte, máxima de 25 graus em Barretos e de 26 em Ribeirão Preto. Mas a faixa leste, que inclui a capital e o litoral, deve continuar com o céu nublado. A máxima não deve passar dos 20 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, o céu fica carregado, podendo garoar logo pela manhã. À tarde, o sol pode até aparecer, mas sempre entre muitas nuvens.
Amanhã aqui na capital pode garoar pela manhã e à noite. A máxima não deve passar dos 17 graus. E tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva. As máximas sobem para os 20 e 22 graus, respectivamente. Mas a mínima fica na casa dos 11 graus. Protesto do movimento Passe Livre se transforma em atos de violência pelas ruas de São Paulo. Um grupo de vândalos infiltrado entre os manifestantes atacou bancos e quebrou lojas e carros de luxo. Um carro da TV Gazeta foi atacado. O quebra-quebra começou na Avenida Rebouças, por onde cerca de 1.300 pessoas convocadas pelo movimento Passe Livre seguiam em marcha. Olha, os manifestantes, ao longo do trajeto na Avenida Rebouças, um grupo mais violento tem atirado pedras contra o vidro dos bancos. E agora eles se aproximam, olha, de uma agência do Santander. Sem a presença da polícia, pelo menos 4 agências bancárias foram depredadas. São 5h10 da tarde e a marcha prossegue aqui pela Avenida Rebouças. Funciona da seguinte maneira: à frente vem o grupo de jornalistas, mais de 100 pessoas, repórteres, cinegrafistas, fotógrafos e jornalistas estrangeiros. E atrás, logo em seguida, os manifestantes. Só que agora há pouco, um grupo de vândalos avançou sobre o carro da nossa reportagem. Um grupo que já tinha hostilizado a nossa equipe. E olha só, a pauladas, eles quebraram os vidros. O grupo seguiu para a Marginal Pinheiros, que ficou bloqueada no sentido Castelo Branco durante mais de 1 hora. Os manifestantes atearam fogo em barricadas. Era por volta das 7 da noite e quando a manifestação principal que bloqueava a Marginal Pinheiros começava a se dispersar, um grupo de vândalos, olha só, avançou sobre esta loja de automóveis. Eles destruíram, a gente contou aqui, 10 carros, pelo menos danificados. Eles usaram pedaços de madeira e também blocos de concreto para quebrar os vidros dos carros que estavam aqui em exposição. No momento da invasão, a polícia também não estava presente. Chegou minutos depois, quando o grupo já tinha seguido em direção ao Largo da Batata. A PM não informou o tamanho do efetivo. Disse apenas que adotou uma nova estratégia, desta vez sem revelar detalhes. O protesto, que acabou em vandalismo, seria para lembrar que há 1 ano, governo e prefeitura voltavam atrás na decisão de aumentar as tarifas em 20 centavos. O mesmo aconteceu em muitas cidades, depois que milhares de brasileiros tomaram as ruas em junho, o mês marcado por grandes protestos. De lá para cá, a violência das manifestações tem afastado as multidões e esvaziado os movimentos sociais. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, mais informações sobre esse protesto em São Paulo. E a seguir, a Argentina anuncia calote da dívida com credores internacionais. E na Espanha, toma posse Felipe VI. Novo rei da Espanha assumiu o posto após seu pai, Juan Carlos, ter abdicado do trono. O prefeito Fernando Haddad anunciou a ampliação do rodízio de veículos após a Câmara Municipal não aprovar o projeto que instituía feriado na próxima segunda-feira, dia de Jogo do Brasil. Algumas medidas alternativas foram divulgadas pela Prefeitura para amenizar o trânsito na segunda-feira, quando o Brasil enfrenta Camarões a partir das 5 da tarde. O rodízio será ampliado e valerá das 7 da manhã às 8 da noite e se aplica a veículos com placas final 1 e 2. O horário de funcionamento das faixas exclusivas de ônibus também será ampliado, incorporando o período diurno inteiro. Além da partida do Brasil, que será em Brasília no dia 23, a Arena Corinthians vai receber o jogo entre Holanda e Chile, à 1 da tarde. Segundo a CT, será feito um esquema especial de trânsito na região. Felipe VI é proclamado o novo rei da Espanha. Ele assumiu o posto após seu pai, Juan Carlos, ter abdicado do trono.
A cerimônia aconteceu na residência real espanhola, em Madrid. Felipe jurou fidelidade à Constituição e disse acreditar na unidade do país, que enfrenta o desejo de separação das regiões da Catalunha e do País Basco. Cerca de 10 mil pessoas aguardavam do lado de fora do prédio para saudar pela primeira vez o casal real. Ao lado da rainha Letícia, Felipe desfilou pelas ruas da cidade em carro aberto. Ainda em Madrid, cerca de 400 republicanos saíram em passeata para protestar contra a existência da monarquia no país, mas não houve confusão. Com 46 anos, Felipe é visto como a esperança para recuperar a credibilidade da família real, abalada após diversos escândalos durante os 39 anos do reinado de Juan Carlos. Crise na Argentina. O Ministério da Economia anuncia que não vai pagar a próxima parcela da dívida pública no país. O pagamento previsto para o próximo dia 30 é referente ao ressarcimento aos credores pelo primeiro calote do país, que aconteceu durante a crise de 2001. Na ocasião, a Argentina deixou de pagar cerca de 100 bilhões de dólares da dívida pública. Os credores que não aceitaram o pagamento entraram na justiça americana e a Suprema Corte ordenou à Argentina o pagamento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Com essa decisão, o país sul-americano se viu impossibilitado de arcar com o primeiro parcelamento. A presidente Cristina Kirchner disse na segunda-feira que o país não voltará a declarar moratória, mas não aceitará extorsões. Eleições 2014, pesquisa Ibope mostra que a presidente Dilma Rousseff ainda lidera a corrida pelo Palácio do Planalto. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A presidente Dilma Rousseff aparece com 39% das intenções de voto. Em segundo vem o tucano Aécio Neves, que já foi oficializado como candidato do PSDB com 21%. Em terceiro está Eduardo Campos, do PSB, com 10%. Em quarto, pastor Everaldo, do PSC, com 3%. O Ibope também fez simulações de segundo turno. Em um possível embate entre Dilma e Aécio, a presidente venceria com 43% dos votos. O tucano teria 30%. Num segundo cenário, com Eduardo Campos, Dilma também seria reeleita. Ela aparece com 43%. Eduardo Campos teria 27%. Os entrevistados também fizeram uma avaliação do governo Dilma. Segundo o Ibope, 31% disseram que o governo é ótimo ou bom. 34% consideram a administração de Dilma regular e 33% dizem que a gestão é ruim ou péssima. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 142 municípios entre os dias 13 e 15 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente reeleito da Colômbia, Juan Manuel Santos. Os presidentes se encontraram no Palácio da Alvorada e trataram da aproximação entre os dois países, com destaque para o comércio bilateral. Juan Manuel Santos também elogiou a participação do Brasil nas negociações com o Exército de Libertação Nacional, um dos principais movimentos guerrilheiros na Colômbia. Ele também elogiou a organização da Copa do Mundo no Brasil. Após o encontro, seguiu para o estádio Mané Garrincha, onde acompanhou a vitória da Colômbia contra a Costa do Marfim por 2-1. E voltamos a falar sobre o protesto do movimento Passe Livre. Agora à noite, o comando da PM disse que os integrantes do MPL, quando informaram sobre a realização do protesto de hoje, não teriam solicitado segurança ostensiva e que, por isso, a polícia não colocou um efetivo maior para acompanhar o protesto. Ninguém foi detido. Atribuímos sim ao MPL a responsabilidade dessa degradação. Eles que motivaram, eles que promoveram e eles que formalizaram esse pleito do afastamento de qualquer tropa, qualquer efetivo da Polícia Militar, arcando com as consequências, com os resultados do movimento promovido por eles. Por telefone, a liderança do MPL confirma que solicitou a redução do efetivo policial na manifestação. Com relação aos atos de vandalismo e confronto, o MPL informa que não partiram de seus integrantes e responsabilizá-los seria criminalizar o movimento.
A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite. Até amanhã. Visite uma exposição sobre a bola no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu. E logo após, Hoje Tem.